Quem sai à noite em Campinas com certeza já se deparou com a situação de ser abordado pelos guardadores de carro. Mas no bairro Cambuí, que concentra um grande número de bares, essa prática é bem comum. E são verdadeiras empresas que cobram caro para estacionar o carro na rua. Durante algumas noites, nossas equipes flagraram essa atividade. E com uma câmera escondida, conversamos com os funcionários dos chamados valets. Acompanhe na reportagem. O som das baladas na noite de Campinas se mistura ao das buzinas nos congestionamentos. Muitos carros e pouco espaço para estacionar. É que as vagas já têm dono, as empresas de valet. É um absurdo, você não pode nem ter a opção de parar na rua sem pagar, você tem que sempre pagar. Vaga na rua ou estacionamento é sempre pago. Eles cercam, né? Não sei se tem o direito de cercar, mas a gente usa porque é meio um serviço mais barato, né? Porque o estacionamento é muito caro. Com as vagas demarcadas, os frequentadores de barzinhos e casas noturnas têm que pagar para estacionar o veículo. Em média de 12 a 14 reais. O domínio dos valets no espaço público já trouxe muita discussão e resultou na elaboração de uma lei. Ela diz que a colocação de material destinado a reservar vagas ou limitar o tráfego de veículos, tais como cones, cavaletes, caixotes, correntes ou suportes, é proibido. A lei foi aprovada na Câmara e sancionada em 2006. Tinha 2 meses para ser regulamentada, o que não aconteceu. Quase 5 anos depois, é como se a lei não existisse. E os valets continuam dominando áreas nobres da cidade, como o bairro Cambuí, em Campinas. Nós estamos na rua Padre Almeida, são pouco mais de 8h30 da noite. E olha só, a gente vê aqui os cones já espalhados aqui, desse lado aqui da rua. E também, olha só, do outro lado, ó, muitos cones, o motorista não tem como estacionar. Com uma câmera escondida, nosso produtor conversou com os funcionários de valets, que revelaram como funciona o trabalho. Trabalha com valet, a gente tem a garagem cheia, a gente deixa em frente, então vaga já coloca pra dentro. Certo, mas são vagas de vocês? Como que funciona? É vaga nossa. Como funciona aqui? Aqui é um valet, uma empresa que tem o nosso CNPJ, tudo direitinho, nós temos 20 pontos aqui. O alvará desse ponto coligado ao nosso escritório. Você tem nota então, né? Isso não sei se o senhor conhece, mas hoje em mão de obra não tem mais nota papel. Um dos funcionários garante que existe até seguro. Tem seguro? Tem, tipo assim, quando a gente manobra assim, mas se caso parar e levar a chave, a gente só fica responsável se alguém for estacionar e ralar, essas coisas assim. Esse outro afirma que os lojistas do Cambuí é que liberam a calçada para esse trabalho. A gente paga para os empresários aqui para a gente poder utilizar como vaga, além de cuidar da empresa dele. É recuo de garagem, não fica na calçada, nem na rua, em cima de dia, nada. Em vários pontos o serviço tem recibo e as empresas apresentam o CNPJ. É o caso desse valet na rua Emílio Ribas, que instalou a sede na esquina, se apropriando da calçada. O dono do estacionamento está resolvendo isso daí, entendeu? Ainda não, acho que não está certo ainda, mas está para eles regularizar certinho, entendeu? Por causa do guarda-sol, tudo, né? O homem que se apresentou como subgerente da empresa diz que os veículos nunca são estacionados na rua. Fica no estacionamento guardado, não fica na rua. O estacionamento é longe daqui? Não, na segunda quadra. Para comprovar isso, seguimos um dos carros deixados com o manobrista no ponto. Ele percorre algumas quadras e percebe a presença da nossa equipe. Tenta acelerar. Passa então a dar voltas na quadra para tentar nos despistar. São 20 minutos rodando pelo bairro Cambuí e então o manobrista para bruscamente no estacionamento a 3 quadras do bar. Bom, o manobrista tentou despistar a nossa equipe. Ele estava colocando o veículo nesse estacionamento. Aí depois a gente deu uma volta no quarteirão e depois de alguns minutos encontramos onde ele realmente deixou o carro. Olha só, aqui na calçada, sem nenhuma segurança. O dono do veículo com certeza está no barzinho, achando que o carro está num lugar seguro, mas é isso realmente o que acontece aqui com esse serviço de valet. Como este valet, muitos outros enganam os motoristas e ganham por um serviço irregular. Pior, sem fiscalização. Na esquina, por exemplo, ali tem gente que para. Não pode parar, acabam parando. E hoje veio uma pessoa amarelinha, ele olhou o carro e não falou nada. Onde é assim, público virou privado. Não tem mais jeito. Tá tudo tomado. Tá tudo tomado. Agora o outro lado, nós falamos com a empresa MMTN,
que é exatamente aquela empresa que o Paulo mostrava ali pra gente, que o funcionário ficou rodando 20 minutos com o carro. A informação que o dono da empresa, o Marcelo Pinheiro, passou para nós é que ele se surpreendeu com essa informação, porque diz que ele tem 5 estacionamentos e não entende por que o funcionário ficou andando pela rua ali para encontrar uma vaga. De qualquer maneira, disse que vai apurar. Já outra empresa que nós citamos na reportagem, a JG Park, nós não conseguimos contato até agora. A gente procurou também a Polícia Militar para falar sobre esse assunto. Eles disseram que realmente esse é um caso que deve ser resolvido pela Prefeitura. A polícia só poderia agir se a pessoa que está fazendo a denúncia realmente dissesse qual o motivo verdadeiro dessa denúncia. Por exemplo, extorsão, constrangimento ou alguma coisa desse tipo. E o PROCON reforçou que você deve sempre pedir nota fiscal e mesmo serviços como esse, eles são obrigados a dar a nota fiscal, é a sua garantia. Mas quem tem, então, que tomar providência sobre isso? Desse pessoal parando e cobrando para estacionar carro na rua. A fiscalização é feita. Nós checamos com a CETEC, que cuida da ocupação do solo. E, segundo eles, nenhum desses valets, nenhum tem autorização. E quem está com o representante da INDEC nesse momento, que é a empresa que administra o trânsito da cidade, aqui em Campinas, é o repórter André Natali. André, afinal de contas, a INDEC tem feito o quê para modificar essa situação que nós mostramos, já que eles estão praticamente monopolizando ali as ruas do Cambuí aqui em Campinas? Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos. A gente está hoje aqui mostrando até um exemplo de um valet, né, dos manobristas que trabalham da forma correta, uniformizados, têm contrato com a empresa. No caso, um restaurante aqui, eles têm todo um acerto, são funcionários, na verdade, do restaurante, não cobram nada por esse serviço. Mesmo aqueles que cobram, tem que ter uma parceria, tem que ter um contrato com a empresa. O Márcio, que é gerente da INDEC, a gente viu na reportagem, Márcio, cones dos dois lados, logo no início da noite, fechando a rua, reservando vagas. Isso é proibido ou não? É proibido, essa atitude é proibida. Sempre que você deparar com essa atitude, você pode entrar em contato com o Disque Sincamp, que é o 37721517, e nós encaminharemos os agentes ao local para fazer essa remoção. Veja bem, no Cambuí nós temos muito problema de agressão aos agentes, então a gente procura sempre pedir o apoio do policiamento para a gente poder estar indo lá. A nossa ação com relação a essas atitudes é sempre junto com o policiamento. E, Márcio, uma pergunta aqui do estúdio. Por que é que, em alguns casos, os amarelinhos são tão rígidos? Um caso que a gente mostra constantemente aqui é do aeroporto de Viracopos. A pessoa parou ali um minutinho, não tem onde estacionar, já é multado. E num caso desse aí, que tem algumas infrações tão graves e evidentes, não existe a multa? Não, existe a multa, sim. Está falando do cavalete, dos cones. Isso aí não é um veículo, aí teria que ver, por exemplo, o proprietário e tentar uma fiscalização em cima da empresa. Com relação aos veículos, são autuados. Por exemplo, a semana passada foram mais de 50 veículos na região do Cambuí autuados. Então, a rigidez, nós temos que trabalhar de acordo com o código. O código pede para que, constatada a infração, lavrar-se ao auto. Então, toda vez que é notificada a infração, a gente autua. Agora, André, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se seria bem para o nosso entrevistado, se você tem algum tipo de informação sobre isso, porque nós citamos a questão de existir uma lei em Campinas hoje que proíbe essa prática, mas nunca foi regulamentada. A Prefeitura deu alguma posição sobre isso? Olha, Luciana, a gente tentou durante toda a manhã com o Departamento Jurídico da Prefeitura uma resposta. Eles simplesmente disseram para a gente agora, perto do horário do almoço, que não existe um prazo, que eles não conseguem estipular um prazo para responder essa pergunta para a gente. Então o telespectador aí, o motorista que para nesses lugares, vai ficar sem a resposta da Prefeitura. André, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado ao nosso entrevistado também, que esclareceu alguns pontos para nós aí. E é claro que é um assunto que a gente vai continuar acompanhando aqui no jornal, porque é grave e atinge muita gente.